escuro lá fora. Pessoal, eu vou fazer uma apresentação rápida. Eu também, embora o Ivan tenha dito que eu sou um palestrante, não é bem assim também. A gente fica um pouco nervoso quando chega aqui em cima. Mas o importante é o seguinte, que o Estado do Paraná, até 2018, ele não tinha muito problema de águas. Tem uma pluviosidade boa, bem distribuída. Se você olhar os nossos planos de bacia, nós tínhamos como o maior consumo de água o saneamento, em segundo a indústria, e em terceiro, numas bacias, a irrigação. Então, nós quase não tínhamos problema quase de abastecimento. E muito menos nos preocupávamos com reuso. Se você tem água disponível e tranquila, por que você vai fazer um custo para você ter o reuso? Porém, em 2018 começou a estiagem no estado do Paraná também, e a coisa começou a ficar um pouco mais preocupada. Tivemos racionamento na região metropolitana de Curitiba e também em outras regiões do estado do Paraná, tivemos que ter racionamento de água. E já antes disso, nós estávamos preocupados já com o reuso, porque vários estados tinham uma normatização de reuso, e em algumas bacias, regiões, como no Sudeste, que tem um grande consumo de água, tendo em vista, no Oeste e Sudeste, tendo em vista a piscicultura e avicultura em grande quantidade, isso tem um consumo, e suinocultura, que tem um consumo de água extraordinário. Ali onde que vem a produção, vem os frigoríficos, que também necessitam de água, e você não podia reusar água, porque nós não tínhamos legislação. Então, agora aqui... Desculpe aí o... Nossa, aqui, eu estava usando o de cima aqui. Vamos lá. Reuso de água. 3 R's da sustentabilidade. Reduzir, reutilizar e reciclar. Esse é o nosso princípio que iniciamos, fazendo com que a gente possa reusar água. Existem hoje países europeus que reutilizam água mais de 3, 4 vezes, para poder, em função do seu clima. A importância do reuso da água. Primeiro, preservação da água potável. Se você reusa, você começa a minimizar o uso da própria água potável. Economia de recursos renováveis, água, energia elétrica. Poluição do meio ambiente. Se você reusa, você lança menos efluente nos próprios córregos ou infiltrando no próprio subsolo. Segurança hídrica, Plano Nacional de Saneamento. E em 2019 já se pensava numa segurança hídrica, de você ter água para o futuro. De você começar a pensar que a água também é limitada, você vai tendo um consumo cada vez maiores, uma necessidade e as mudanças climáticas chegando também com problemas sérios. Uso racional, se começasse a ter uma educação do uso mais adequado para os recursos hídricos. Marco do saneamento ambiental, a lei, e desenvolvimento sustentável, 17 ODS. Reuso. Primeiro, há 2 grandes categorias. Primeiro, água potável, direto e indireto. Segundo, não potável. Reuso não potável. Reuso agrícola, reuso municipal, reuso industrial, melhorias recreacionais e ambientais. Reuso potável. Indireto, fonte de água potável, represas, aquíferos, etc.
diretamente na rede de água bruta ou tratada no sistema de abastecimento. Então, nós temos aqui uma amostra de como ele funciona, a estação de purificação, a estação de tratamento de esgoto e os reusos que nós temos, os métodos de reuso que a gente tem. Reuso de água. Aqui nós temos, primeiro, requisitos de qualidade, tipo de tratamento, legislação, normas e técnicas, instalações hidráulicas, características do efluente e aplicação do reuso. Esse é o ciclo que nós temos no reuso das águas. Impactos nos qualitativos e quantitativos. Redução das vazões adequadas dos rios e aquíferos, redução dos volumes de água captada nos reservatórios, redução das vazões de lançamento de efluentes dos corpos hídricos, redução das vazões apropriadas para a diluição dos efluentes, melhoria da qualidade da água. Esses são os impactos que nós vamos minimizar se nós começarmos a ter uma resolução e aplicarmos essa resolução no reuso da água. Dados. Isso aqui eu não vou, vai ficar aí disponível a apresentação para vocês. Isso aqui são normas que tem, né? Conjuntura da ANA. Estima-se que o reuso da água não potável de 2 metros cúbicos por segundo, uma vazão consideravelmente pequena em comparação com o volume total da água retirada do país, que é de 2.083 metros cúbicos por segundo. Gente do céu, o que nós usamos hoje? Quase nada. Uma vazão muito pequena perto, ou, que nem diz o nosso colega, insignificante, né? Mínima. CNI, menos de 1% da oferta de água de reuso de efluentes tratado no setor industrial. Setor industrial, gente, podemos incentivar esse reuso, porque às vezes ele lança água com uma qualidade melhor do que ele capta, o seu efluente. Por que não reutilizar isso? Mas se você não tiver uma norma, você não tem como reutilizar. Conjuntura da ANA. O reuso de efluente sanitário tratado na ordem de 5,8 bilhões de litros ano, em 2015, corresponde a apenas 12,3% do potencial de curto, médio prazo estimado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em 2017, considerando a disponibilidade de efluentes tratados, pelo menos em nível secundário no país. Temos pouco sistema de tratamento de efluente também, infelizmente. Conjuntura da ANA, no Brasil há uma área de irrigação de 8,5 milhões de hectares, dentre essa área, 35%, 12,9%, são dedicados à fertirrigação com água de reuso, enquanto os restantes, 65%, utilizam água de mananciais de irrigação. Como eu falei, no Paraná, se utilizava até pouco tempo muito pouca água para irrigação. Porém, a coisa está mudando já. O governo federal, a meta estabelecida é que o reuso de água não potável no Brasil atinja a marca de 13 metros cúbicos por segundo até o ano de 2030. Também insignificante perto do que nós tratamos. Regulamentação do recurso da água no Paraná. O Paraná foi um dos pioneiros da regulação do reuso de águas, de recursos hídricos, recebendo o apoio do governo federal, da ANA, dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nós, para fazermos esse regulamento, essa regulamentação, consultamos os estados que tinham já uma regulamentação, uma legislação própria para o reuso. E, no estado, o grupo de trabalho GT foi instituído por meio da portaria do IAT, número 207, 2020, sendo composto pelos seguintes membros: coordenador interinstitucional, sou eu,
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, ABES, Associação Paranaense de Engenheiros Ambientais, APEAM, Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, Federação da Agricultura do Paraná, FAEP, Federação das Indústrias do Paraná, FIEP, Fórum Paranaense Comitê de Bacia Hidrográfica, Universidade Estadual de Maringá e Universidade Federal do Paraná. Esses foram o grupo de técnicos que participaram dessa resolução. A primeira, fazemos uma linha do tempo, a primeira reunião foi em 2020, a 60ª reunião em 2021, total de 60 reuniões, novembro de 2021, minuto final da resolução, e aqui eu não enxergo, definição das modalidades. Nós dividimos em 5 grupos. Achamos que nós tivéssemos toda aquela equipe de trabalho discutindo. Tínhamos, por exemplo, a FAEP dando pitaco na área ambiental, ou a indústria dando pitaco na FAEP. Nós dividimos em 5 grupos, mas mesmo assim, cada grupo fazia o seu trabalho, fazia suas programações e nós trazíamos no grupo geral para ser discutido com todos depois de pronto, para nós não termos uma discussão mais acalorada em cada grupo. Em maio de 2020 foi encaminhado para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, em outubro de 2022, 4 reuniões da Câmara Técnica, coordenada pelo meu colega Tiago, que está aqui, onde foi aprovado no Conselho a aprovação da minuta. Todas essas instituições que participaram foram defender no Conselho Estadual. Publicada a resolução no Conselho Estadual número 022/2023, agora nesse ano, em 19 de julho de 2023. Os grupos foram coordenados por subgrupo de reuso para fins ambientais. Professor Cristóvão, que todos vocês conhecem, está dando palestra aí, da Universidade Federal do Paraná, e Pedro Franco, da Sanepar. Subgrupo reuso para fins urbanos. Professor Ramiro Gonçalves, expert da Universidade Católica do Paraná. Subgrupo reuso para fins industriais. Paulo Moura, da FIEP, e Marcos Tiesen, também da FIEP. Subgrupo reuso para fins agrícolas, florestais e agricultura. Carla Beck, que é da FAEP, e é vice-presidente comigo na Bacia do Paranapanema. Subgrupo de reuso racional e conservação, Selma Cubas, que é da ABS. Então, para cada subgrupo nós tínhamos, e eles montaram as suas equipes para discutir, trocar informações, consultar resoluções já existentes, trazer as informações e, no grupo geral, discutirmos. Aqui eu coloco toda a equipe técnica que trabalhou. Vocês vão ficar com os senhores e dizer para vocês, foi uma grata e imensa satisfação coordenar esse grupo. Eu tenho 1000 e outras atividades, e uma das, por incrível que pareça, no IAT, nós temos os residentes. São técnicos de nível superior, formados, com menos de até 3 anos de formados, hoje tem mais, inclusive, e que esses residentes foram contratados por 2 anos por nós, e foi com chamada pública, concurso público, e nos deram uma satisfação imensa, um trabalho fantástico. Então, eu não sei se a Evelyn está aqui, não está o nome dela aqui,
mas foi um dos braços direitos nosso, junto com a Daniela Tortato, que estava coordenando isso também, que nos deu todo esse apoio para que essa resolução fosse feita. Então, os desafios agora que nós temos, tem um tempo ainda? Maior adoção de água de uso no processo industrial. Onde nós não tínhamos água, para você ter uma ideia, para você lavar o caminhão de transporte de frango, você tinha que ter água potável e não podia ter água de uso, pela normatização nossa que nós tínhamos, pela norma normal. Hoje ele pode, pelo mínimo, lavar o pátio, lavar o caminhão. Se você não quiser lavar o caminhão na parte interna, mas pelo menos na parte externa, você pode usar água de reuso. Então, você imagine a economia que isso tem numa indústria de grande porte, no frigorífico. É claro que você tem que tomar mais cuidado, porque você não pode usar água de reuso no alimento. A saúde não permite. E foi uma discussão, foi mais de 5 reuniões no grupo para que a gente conseguisse fazer isso. Aí nós deixamos na resolução uma saída assim. Aprova-se o reuso nas indústrias de frigoríficos ou de indústrias alimentícias de acordo com as normativas da saúde, do Ministério da Saúde. O que nós, ambientalistas, queremos legislar diferente do que a saúde lá já regulariza? E foi uma discussão violenta isso. Maior adoção de água para uso para fins urbanos. Gente, nós podemos ter vários usos urbanos no reuso da água. Maior aplicação de água no reuso de produção agrícola e cultivo das florestas plantadas. Se nós temos uma estação de tratamento próximo de uma lavoura de grande porte, ou mesmo que numa distância que seja viável o transporte ou por canalização, e que a gente possa distribuir essa água para irrigação com a própria água do reuso. Por que vamos usar água potável? Então, isso vem a mostrar, até para você fazer umas pequenas bacias, para você ter depósito de água assim nessas lavouras, áreas de lavoura, porque ela vai infiltrando, além de você estar tendo uma infiltração que ela vai purificando, você vai tendo uma umidade, mantendo uma umidade naquele solo. Custo de financiamento, atendimento aos produtores de qualidade, conforto e modalidade de uso. Os comissários de bacia hidrográfica consideram, na proposta dos mecanismos de cobrança e aplicação dos recursos de cobrança, a criação de incentivos para a prática do uso. Só nós temos que também, agora na cobrança que nós vamos implantar, que a gente faça com que quem usa água de reuso tenha uma taxa menor no pagamento do uso dos recursos hídricos, para incentivar que eles façam o reuso. A promoção de incentivos, programas de capacitação, mobilização social e informação quanto à sustentabilidade do reuso, em especial aspectos sanitários e ambientais. Então, eu queria deixar aqui, dizer para os senhores, que foi essa satisfação imensa de estar coordenando esse trabalho. Hoje nós já temos indústrias que já estão se utilizando dessa resolução implantada agora, estavam ávidas à procura de uma normatização para que a gente possa licenciar e dar um uso adequado aos recursos hídricos com menos custo, com uma utilização mais adequada, com menos poluição, com uma qualidade de vida melhor. Obrigado.